Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Falamos ao vivo do plenário José Maria Matosinho e começa agora a primeira parte da reunião ordinária com uma palestra sobre sustentabilidade socioambiental. A iniciativa é do vereador Jorge da Farmácia. Declaro aberta a primeira parte da sessão ordinária da nossa querida cidade de Campinas. Cumprimentar o meu grande amigo e sempre parceiro, o vereador J. Silva, que está presente neste momento. Cumprimentar também hoje os nossos convidados dessa tarde, o professor e doutor Moacir Pereira e a professora e doutora Vanessa Carla Gazzoni. Cumprimento também o público aqui presente, cumprimento o público que nos acompanha pela TV Câmara. E já agradeço mais uma vez aqui a presença do professor Moacir, da professora Vanessa, que vai falar de um tema muito importante hoje, J. Silva, que é a renovação sustentável. Eles irão nos apresentar o projeto desenvolvido por eles mesmos, chama Eco Eletrônico, transformando seu resíduo em sustentabilidade, que foi premiado em agosto do ano passado, no 28º Enigrande, Encontro Nacional de Graduação em Administração. Professor, eu sei que o tempo hoje nosso aqui é curto, então já vou passar a palavra logo ao senhor que faça suas considerações iniciais, que possa nos abrilhantar com essa palestra que para nós que estamos assistindo, o público aqui presente, vereador J. Silva, tenho certeza que vai ser de extrema valia para o nosso aprendizado. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde. Obrigado, vereador. Acho que liguei. Obrigado, vereador. E boa tarde a todos os presentes. O que nós vamos falar aqui é um trabalho que foi desenvolvido junto com a professora Vanessa e foi apresentado no Enangrade, em Brasília, e versa sobre a sustentabilidade com o retorno de equipamento eletroeletrônico, no sentido de promover a logística reversa e evitar que esses equipamentos sejam descartados de maneira inadequada aí na natureza. Então, nós fizemos um trabalho e, assim, foi bem sucedido. Bom, o nosso trabalho está sendo exposto ali, né? Então, nós temos desenvolvimento do projeto ecoeletrônico, transformando seu resíduo em sustentabilidade, para a formação de estudantes de administração e de logística. Então, a nossa ideia, além de fazer esse trabalho, foi também o de mostrar para os estudantes, né, de administração e de logística a conscientização, a importância de se descartar equipamento eletroeletrônico de forma adequada. Então, aqui nós temos a apresentação, vamos falar um pouquinho de fundamentação, objetivo, principais etapas, trabalho com os estudantes, prêmio, reconhecimento, os próximos passos e agradecimentos. Então, como fundamentação, né, houve um acréscimo muito grande de descarte de equipamento eletroeletrônico nos últimos tempos, em função da própria situação da indústria em colocar cada vez mais novos equipamentos no mercado. E, de certa forma, o consumidor, o cliente final, ele é induzido a trocar um equipamento porque vem uma versão mais nova, e ele acaba fazendo essa troca aí, né? Então, o crescimento de geração de resíduos aumentou, né? E em função desse lançamento, como eu disse, de novos produtos. E em agosto de 2010,
o governo federal promulgou a Política Nacional de Resíduos Sólidos por meio da Lei 12.305. E é interessante que essa lei, na verdade, ela diz que o descarte é compartilhado. E é esse que é o grande problema, de certa forma. Por quê? A indústria precisa indicar para o consumidor o que ele deve fazer com um produto, um equipamento, ao final da sua vida útil, né? Tanto é que essa lei era para entrar em vigor em 2014, mas um lobby forte da indústria acabou mexendo, não entrou, era para começar em 2018 e, ao que parece, ainda não está muito firme. Mas a gente já percebe que há muitas empresas trabalhando nesse sentido. Por exemplo, a Coca-Cola, de uns tempos para cá, ela começou a trabalhar com garrafas retornáveis. Então, se antes a gente ia lá no supermercado, pegava a garrafa, tomava o líquido e descartava pura e simplesmente, agora já está trabalhando para fazer esse retorno. O detalhe é que a gente, né, como consumidor, entra numa zona de conforto. Eu acho que muitos aqui devem ter passado aquela fase em que, no fim de semana, a gente pegava um carrinho com um caixote de cerveja, punha no carro e ia no supermercado para fazer a troca, né? E hoje não, hoje eu vou lá, pego o meu fardinho de cerveja e ponho no carro. Eu não tenho paciência, vamos dizer assim, né? Então, mas é desse jeito, né? E a gente sabe que os resíduos que compõem equipamentos eletroeletrônicos, um celular, um computador, um smartphone, eles contêm componentes que são metais pesados, chumbo, cádmio, uma série de metais, e que, se descartados na natureza de forma inadequada, vai poluir, né, o solo, a água, o ar. Você pega um equipamento desse, por exemplo, e entrega para um sucateiro, ele vai tirar só o que interessa, às vezes vai colocar fogo, e, colocando fogo, ele vai gerar uma fumaça e vai poluir o ar. Então, não é esse o caminho, né? Então, qual é o objetivo do ecoeletrônico, né? Então, o assunto, né, começou a provocar essa necessidade e a gente percebeu lá no Unisal que deveríamos fazer alguma coisa para a conscientização desse pessoal. E tudo começou porque eu fazia uma certa pergunta, né? Eu faço até aqui para os senhores, né? Quem aqui tem um celular, pelo menos, no fundo de uma gaveta, parado lá? É bem provável que vai ter gente, né? Então, e por que não joga fora, né? Porque tem dó, porque não sei o que fazer, né? Não é assim, e fica lá, né? Então, a ideia foi trabalhar essa conscientização e mostrar que é possível fazer um aproveitamento disso, né? Uma logística reversa, como a gente chama. A logística reversa é todo o material, é todo equipamento que sai da mão do consumidor ao final da vida útil, né? Então, se eu estou com uma garrafinha d'água, a hora que termino, que eu descarto essa garrafinha, já está acontecendo a logística reversa aí. Então, nós, inicialmente, né, começamos em 2012 um projeto do CNPq, denominado Logística Reversa aplicada ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos, né? Fomos contemplados com uma verba do CNPq na época, mas apenas para fazer uma pesquisa, né? Então, foi prospectar e conhecer a situação dos diversos equipamentos eletroeletrônicos descartados, né, inadequadamente na cidade de Campinas. E foi aí, inclusive, que descobrimos, né, que, pelo site da Prefeitura, que Campinas tem 10 ecopontos para recolher esses equipamentos aí, né? E, inclusive, tem um dos ecopontos, chama-se Ecoponto Pneu, que, apesar do nome, também recebe eletroeletrônico aí, né? Então, dá para perceber que há uma iniciativa, né, da Prefeitura, da cidade, né, se preocupando com isso também, pelo menos em recolher esses materiais aí, né?
Então, fizemos essa campanha, né, e essa experiência, né, permitiu criar esse projeto que nós estamos falando aqui hoje, né, que foi um projeto para, além de conscientizar alunos, professores e todo o corpo técnico administrativo da universidade, também mostrar que é possível recolher isso daí, né, esses equipamentos. Então, fizemos uma campanha, chamamos os alunos de administração e de logística e mostramos para eles, né, como que é possível fazer esse recolhimento de equipamentos eletroeletrônicos lá. E temos como base, né, uma chamada metodologias ativas de aprendizagem, né, através do PBL, que é o Problem Based Learning, né, aprendendo por meio de um problema. E qual foi o problema? Exatamente o descarte adequado de equipamento eletroeletrônico, né? Então, aluno aprendendo por meio de um determinado problema que foi apresentado. Aqui, só para que os senhores tenham uma ideia, eu peguei uma revisão, né, fiz uma revisão, peguei uma literatura de Teixeira, em 2012. Em 2012, né, ele falando sobre os desafios, né, o desenvolvimento e fabricação e acompanhamento da vida útil. Então, já havia uma preocupação com isso aí, né. E aí, mesmo no mesmo ano, um outro autor, né, falando a respeito de um processo limpo de manufatura, mas com a ideia de produzir um equipamento chamado do berço ao túmulo, ou seja, o equipamento, um smartphone, um computador, qualquer coisa assim, eletrônico, ao final da sua vida útil, seria simplesmente descartado, né? E vejam que, em pouco tempo, em 2014, a ideia já mudou um pouco, né? E qual era a ideia? Ao invés de ser do berço ao túmulo, passou-se a ter a conscientização do berço ao berço. E o que é do berço ao berço? É exatamente recolher esse equipamento ao final da sua vida útil, desmontá-lo, descaracterizá-lo e separar todos os materiais que fazem a sua composição, de tal forma que seja possível reaproveitar esses produtos. Então, o que é ferro vai retornar para a indústria de ferro, o que é plástico vai para plástico, e aproveitar e recolher os materiais pesados, como cádmio, chumbo, cobre e ouro. Só para os senhores terem uma ideia, o smartphone, o celular, é o produto que mais tem ouro, só que é lógico, numa quantidade ínfima, né? Então, preciso de muito material para poder retirar. Mas o ouro é o metal que não se oxida, então ele tem um poder de transmissão bem melhor que outros materiais. E junto com os alunos, né, nesse projeto, nós fizemos uma pesquisa, os alunos abraçaram a ideia e criaram, inclusive, um logotipo. Esse logotipo que está sendo mostrado aí, né, ecoeletrônico, uma árvore estilizada, e os frutos, vamos dizer assim, das árvores são diversos equipamentos eletroeletrônicos. Observem que a ideia dos alunos transformando o seu lixo em sustentabilidade. E depois, eles mesmos conversando, chegaram à conclusão que isso daí não é lixo, né? Na verdade, é resíduo. E tudo que nós produzimos são resíduos e que podem ser aproveitados, né? Então, a experiência vivenciada na coleta, né, deixou clara essa necessidade aí. Os estudantes pesquisaram essa possibilidade de análise e foram orientados, né? E como precisava ter uma área, uma caixa ou algum dispositivo para recolher, nós fizemos um convênio com uma empresa de Americana que cedeu 2 caixas coletoras e colocamos em áreas distintas lá na escola, né? Essa caixa é a que está, é a que foi colocada lá. E, para os senhores terem uma ideia, a própria caixa,
ela é feita de material reciclado. A caixa é feita de tubo de pasta de dente, tubo de creme dental, que ele é picado, é limpo, tal, e depois ele é prensado, formando uma placa, e montou-se essa caixa aí. Os alunos também desenvolveram um folder, né, justamente para fazer o convite em toda a universidade, para que todos pudessem saber onde descartar equipamento eletroeletrônico, e esse folder foi distribuído em toda a faculdade. Então, os materiais eram coletados semanalmente, eram disponibilizados, né, e foi realizada a semana de projetos do Unisal, né, de tal forma que todos pudessem participar, e montamos uma feira, que também é aberta ao público. Aqui são os resultados. Acredito que está um pouco difícil de visualizar, mas nós conseguimos recolher, pelo menos ali, o primeiro é celular, 223 celulares nas 2 caixas durante o ano. Então, para uma comunidade, considerando alunos, professores e técnicos administrativos, né, durante um ano, eu acredito que foi bem sucedido, pelo menos recolhendo esses 223 equipamentos aí, né. Aqui são as fotos da feira, né? Então, a foto da esquerda, os alunos, e na banca, todos os equipamentos que foram recolhidos, e na foto da direita, né? No fim, nós fizemos até por peso, porque era tanto material, são cabos, são materiais que para carregamento de celular e tal. Então, só foi para mostrar para o público aí. Ainda o projeto, hoje, né, ele foi bem recebido, ele é bastante querido, né? E esse projeto, em 2016 para 2017, a direção da faculdade permitiu a sua permanência. Então, hoje, nós temos esse projeto permanentemente na escola. Bom, aí, né, vem a parte, vamos dizer, a parte boa, né, o reconhecimento. Então, nós conseguimos montar um artigo e fomos expor esse projeto no Enangrade, no ano passado, e ganhamos, eu e a professora Vanessa, ganhamos o prêmio de primeiro lugar na temática socioambiental nesse evento, né. E também agradecer ao vereador Jorge da Farmácia, né, pelos decretos legislativos lá, nos concedendo um diploma de mérito acadêmico. Novas etapas, né? Nós estamos agora para iniciar um projeto, proposta de análise e destinação de produtos perigosos, né? E nós vamos estudar o descarte de lâmpadas fluorescentes em toda a escola Unisal, envolvendo os diversos campi. Aqui, Americana, Piracicaba, São Paulo e Lorena. E agora os agradecimentos, né? Então, nós queremos aqui deixar de público, agradecendo todos os estudantes que participaram, agradecer a direção do Unisal pela oportunidade, né? E, novamente, agradecer ao vereador Jorge da Farmácia e toda a sua assessoria, que não mediu esforços para nos permitir, né, que viéssemos hoje aqui, tá? Então, nosso muito obrigado. Eu só queria fazer uma parte, mostrar a importância, né? No Correio Popular de 11 de fevereiro, saiu uma reportagem, o CTI já está desenvolvendo uma tecnologia para extrair os diversos materiais das placas. Então, em breve, a gente já está dominando essa tecnologia para poder fazer esse trabalho de extração de ouro, cádmio, enfim, todos os metais pesados aí. Muito obrigado.
Professor Moacir, nós que agradecemos aí pelas informações. Gostaria de cumprimentar também o vereador Luiz Carlos Rossini, professor, professora. O Rossini, ele é presidente aqui da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Vereador, eu já gostaria de fazer um convite aqui, se o senhor me permitir, que o Moacir e a Vanessa possa vir apresentar esse grande projeto na nossa comissão, nós temos aqui a Comissão do Meio Ambiente, para que eles possam falar com mais tempo, porque hoje, infelizmente, o tempo nosso é curto e o assunto é bom. Professor, você estava comentando assim, o Rossini, ele chegou aqui, mandou levantar a mão quem tivesse um celular na gaveta, e praticamente todos levantou. A Vanessa levantou, disse que tinha 10, né? Aí é que mulher gosta de falar mais, então, mas geralmente é assim, brincadeira. Mas, quando o senhor falou em relação a este smartphone, celular, bateria dentro de casa, eu me lembrei muito que é a minha área, Rossini, que é medicamento. Medicamento, eu também sempre comento, eu sempre falo para todas as pessoas que nos assistem que tem o descarte correto também de medicamento. Que as pessoas ainda, elas pegam os medicamentos, vai lá e deposita no vaso sanitário, deposita na pia da cozinha, joga no lixo comum, e não é correto. Sendo que todas as farmácias, todas as drogarias, todos os postos de saúde recebem esse medicamento para que nós possamos dar um destino correto. Eu falo isso que eu fiz uma campanha lá, Rossini, na minha região lá do Parque Via Norte, Boa Vista, recolhendo esses medicamentos. No primeiro mês eu recolhi 300 gramas, pouquíssimo. Mas eu não desisti, eu continuei ali perseverando, tentando cada vez mais. No segundo mês já foram 3 quilos. Aí foi. Agora eu estou recolhendo em média todo mês cerca de 20 a 30 quilos de medicamento. Ou seja, uma quantidade muito grande de medicamento que antes estava indo para o destino incorreto, agora não, a gente está dando destinação correta a esses produtos. Vereador Rossini, quer fazer alguma colocação? Alô, agora tá. Bem, primeiro cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia, né, pela iniciativa. Eu fiz questão de vir, é que eu acabou atrasando uma reunião, me retardei um pouco, não pude pegar toda a apresentação. Professor Moacir, professora Vanessa, também cumprimentá-los por essa iniciativa. Hoje, um dos grandes problemas das cidades, e Campinas é diferente, é da destinação adequada, o que a gente chama de lixo eletrônico, eletroeletrônico, né? Esses resíduos que muitas vezes são descartados de forma totalmente inadequada, a grande parte deles acaba indo para os aterros, e não conseguem retornar até a cadeia, fazer a reciclagem adequada. A falta de não só da consciência das pessoas, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e fazem de qualquer jeito, né? Mas acho que envolver, por exemplo, a Unisal num projeto, se eu entendi, vocês fizeram primeiro, desenvolver um projeto dentro do ambiente da universidade, né? Ali já tem uma técnica para separação dos vários componentes desses equipamentos, só para entender melhor o projeto. Porque a grande dificuldade hoje, nessa logística reversa, né, é como você coletar, depois trabalhar esses equipamentos, separando aquilo que pode ser reaproveitado, dando a destinação adequada, até recuperando o valor econômico daquilo, né? Se o projeto ele prevê isso. E, olha, o que o Jorge propôs, eu já ia até dizer, convidar para um outro momento na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, onde a gente discute, conhece projetos, e, a partir daí, ver de que forma, a partir dessa experiência já exitosa, pelo que eu vi aí os prêmios já recebidos, né, da Unisal, desenvolvido pelos professores, a gente possa dar visibilidade a isso e tentar levar isso para outros, ou mesmo universidades, para transformar isso em algo realmente para a nossa cidade, né? Hoje, repito,
O próprio Departamento de Limpeza Urbana, ele tem os ecopontos, que muitas vezes o pessoal leva algum tipo de material. Eles têm um barracão lá com estoque, e aquilo que é de computador, então, aqueles antigos, né? Não tem o que fazer. O duro é que muitos desses equipamentos, quando eles chegam no ecoponto, eles já são objeto do que eles chamam de... enfim, o pessoal já retira o essencial, que tem valor, e larga a carcaça lá, né? Mas é um desafio para a cidade de Campinas tentar equacionar esse problema, e certamente a iniciativa dos senhores pode contribuir com isso. Então, só para complementar o que o senhor levantou, esse convênio com essa empresa de Americana, eles desmontam todos esses equipamentos, né, descaracterizam para que não possa ser utilizado novamente. O que é plástico, então, eles vendem para uma recicladora de plástico, que é aço, para uma recicladora de aço, e eles têm um contrato com uma empresa japonesa para mandar 500 quilos de placas por semestre para o Japão. E o processo que eles utilizam para tirar ouro, cádmio, prata, essas coisas das placas, esse material ele é moído e dentro de um forno é aplicado uma espécie de curto-circuito, né? E com isso daí bem dosado, né, eles conseguem fazer essa separação. Por isso que eu fiz o comentário aqui que quando eu li no jornal a respeito, o CTI está desenvolvendo alguma coisa parecida. Então, esse nosso trabalho, essa empresa de Americana, inclusive eles emitem um laudo atestando que foi totalmente descaracterizado, tal, né, para evitar, não adianta a gente levar daqui para lá e lá, né, mas está sendo, eu acompanho isso e está sendo bem direcionado e está indo bem até esse momento. E quer dizer, o projeto, então, assim, a gente tem que arrumar um sistema de coletar esse material e levar para essa empresa que já tem essa tecnologia, é isso? Então, nós temos que o senhor acho que chegou depois. Desculpa, nós temos peço desculpa por isso. Não, que é isso. Nós temos uma caixa própria, em forma de boca de lobo até. Essa caixa é feita, inclusive, com material reciclado, que é tubo de pasta de dente moído, prensado. Então, a própria placa da caixa ela é reciclada. E o pessoal deposita lá. Aí, quando está, depois de um certo período, ou quando está cheio, o proprietário dessa empresa, chamado Ecoeletrônico mesmo, ele vem buscar esse material e ele tem um barracão em Americana, já fizemos visita lá, já fui acompanhar, e ele tem funcionários que vão desmontando isso daí. Então, esse é o processo. E basicamente, é equipamento celular ou... Celular, computador, tudo que for eletroeletrônico. Tá? Menos pilha, bateria, que isso daí já é uma outra coisa. Mas tudo que é eletroeletrônico, aparece lá para a gente, liquidificador, já apareceu forno de micro-ondas, a turma aproveita, né? Fala, Vanessa. Legal, muito obrigado, professor, vereador Rossini. Eu vou passar para que nós consigamos aqui ouvir um pouquinho a Vanessa, que ela vai falar de outros projetos que tem na Unisal também, para que nós possamos encerrar a sessão. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigada, vereadores, pela oportunidade tão ímpar. Boa noite, plateia, que está conosco aqui. Eu acho que é válido mencionar também que, após essa iniciativa, este assunto começou a contaminar, ou, no bom sentido, né? Contagiar, melhor, sim, alguns outros colegas. Então, começaram alguns projetos com temas de biodiesel, a partir do óleo de cozinha. Claro que coisas bem, né, muito pequenas, né, no ambiente universitário. E também, por exemplo, uma esteira que é capaz de separar lata de alumínio, de vidro, de plástico. Projeto desenvolvido por aluno mesmo. Então, a ideia da sustentabilidade começou a pulverizar. E aí os projetos foram surgindo. A sala de aula é um grande laboratório, há muita criatividade. E quando a gente propõe um tema desse, os alunos eles se alegram. E essa alegria geralmente é convertida em bons resultados.
Então, tem muita ideia bacana e eu acho que temos bastante a explorar. E seria uma satisfação enorme, né, ver todos esses esforços poderem ter um impacto positivo para a nossa cidade. Que, né, a gente que vive aqui, a gente quer o melhor dela, porque é melhor para a gente também. Então, seria uma enorme satisfação. Agradecemos muito a oportunidade, mais uma vez. Conte sempre conosco aqui na TV Câmara, com a Câmara Municipal de Campinas. Vereador Rossini, quer fazer mais alguma colocação? Não, apenas, mais uma vez, né, cumprimentar pela iniciativa, e é um curso de administração, logística, né? Essa questão de sustentabilidade tem que permear todas as áreas de atividade e de conhecimento, né? Os futuros administradores, gestores de empresas ou gestores públicos, né, se eles já forem formados com essa consciência, certamente, quando eles estiverem no exercício da sua profissão, eles vão poder levar essas soluções para as organizações em que eles forem atuar, né? Então, é o momento certo de formar essa consciência, de contagiar as pessoas para esse tema, para esse assunto, que é importante e do qual todos nós dependemos, né? Os dois grandes desafios da humanidade hoje é como suprir de energia, porque o mundo é movido a energia, né? A gente precisa, sem utilizar os recursos fósseis ou finitos, né, vamos aproveitar mais outras fontes, e como dar a destinação adequada do resíduo que é produzido em escala, né? Então, eu acho que a partir da academia, da universidade, a gente vai encontrar caminhos para superar isso. E é óbvio que Campinas, se a sala de aula é um grande laboratório, né, campo de experiência, nós temos uma cidade inteira que pode estar sendo utilizada como base de estudo de vocês também. Vamos pensar como fazer isso. Parabéns. Muito obrigada. Legal, muito obrigado, nobre vereador Luiz Carlos Rossini. Eu agradeço mais uma vez aqui a presença do professor Moacir. Agradeço também a Vanessa pela apresentação. E lembrando também, Rossini, acho que no Taquaral tem um descarte desses produtos eletrônicos também, que foi inaugurado, acho que faz o ano passado, Vanessa, mas eu não sei como é que está lá, mas a gente poderia depois fazer uma diligência e verificar como é que está esse processo. O projeto da BINA, exatamente, a Associação Brasileira. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, agradeço o público presente, agradeço quem está nos assistindo pela TV Câmara. Obrigado, e eu declaro encerrada a primeira parte da sessão. Encerrada, então, a primeira parte da reunião ordinária, estou aqui com o vereador Jorge da Farmácia, que foi quem teve essa iniciativa de trazer essa apresentação. Vereador, gostaria que o senhor falasse da importância de trazer esse tipo de discussão aqui para a Câmara Municipal. Olha, agradecer o professor Moacir, a Vanessa, por estar explicando para nós aqui em relação ao meio ambiente. Eu acho que, como ele comentou, a produção de lixo hoje em dia é extremamente alta. Então, esse projeto deles que traz já na universidade, para as escolas, a gente tem que se conscientizar, principalmente as crianças, que tem muitos produtos aí que nós deveríamos de reaproveitar e mandar novamente para as indústrias, que eles possam reciclar. Eu acho que o momento é esse, o momento é oportuno. Eu agradeço aí a presença deles por estar nos falando aqui. E já fiz um convite a eles também, que eles possam retornar aqui à casa, na comissão que é presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini, para que nós possamos cada vez mais nos aprofundar nesse assunto, que é justamente o meio ambiente, preservar
aonde nós estamos sempre, que é justamente essa terra, essa cidade maravilhosa que é a nossa cidade de Campinas. Muito obrigado, vereador. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. E nós vamos falar também com o Moacir, que é o palestrante, professor doutor da Unisal. Professor Moacir, por favor. É uma geração que cada vez mais produz lixo eletrônico, né? O senhor considera que esse pode vir a ser o mal do século? Olha, há uma tendência para isso, porque o que está acontecendo, cada vez mais as empresas estão colocando novos produtos no mercado. Às vezes até com pequenas diferenciações, mas isso provoca no consumidor aquele desejo de ter algo novo ou atualizado. Então, a geração de resíduo, eu já não chamo mais nem de lixo, né, de resíduo eletrônico e qualquer outro tipo de resíduo, realmente é bastante alta e temos que pensar numa forma de mitigar esse jeito, né, de crescimento e diminuir essa possibilidade de material descartado, sem dúvida. Parabéns pela iniciativa de vocês e que outras como essa surjam aí para melhorar esse tipo de problema. Eu que agradeço mais uma vez ao vereador Jorge da Farmácia pela oportunidade de virmos mostrar esse trabalho que está sendo bem sucedido lá na nossa Unisal. Muito obrigado. Professor. Nós vamos falar também com a professora Vanessa, que também é professora doutora da Unisal e fez parte desse projeto. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria de saber que esse trabalho foi apresentado, inclusive, em Brasília. De onde surgiu a ideia do tema? Boa noite. Agradeço também, como o Moacir já agradeceu ao vereador Jorge da Farmácia pela oportunidade e a vocês por nos ouvirem. A ideia, na verdade, surgiu quando a gente começa a perceber algumas necessidades, né, que os alunos mesmo às vezes comentam. E a gente nota que esses alunos, às vezes, eles ouvem as informações sobre os fóruns mundiais, a questão, né, de mitigar a produção de gases, e às vezes fica muito longe, né, do dia a dia. E esse projeto surgiu um pouco nesse viés. A sustentabilidade é uma coisa que interessa a todos e precisa ser preocupação de todos. E então a gente começou a discutir o que poderia ser alguma coisa notável, que os alunos pudessem se motivar, e foi então que surgiu essa primeira ideia. E a gente ficou muito feliz porque a criatividade deles realmente não tem limite. E este trabalho foi abraçado mesmo, com muito carinho, e só deu certo, né, e só gerou tantos frutos exatamente por esse carinho e por essa atenção que eles próprios deram. Então, uma coisa que deixa a gente muito satisfeito e sempre nos motiva a pensar novas coisas, como temos tentado. E a gente esperamos mesmo que, de fato, isso tenha impacto, né, na formação deles, como futuros profissionais, e que este impacto também se prolifere às famílias e às empresas nas quais trabalharão e gerenciarão equipes. Assim esperamos. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Eu agradeço. Boa noite também. E você de casa, se não acompanhou a palestra por completo, quer rever, depois ela fica disponível no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação e logo mais às 18 horas, a 9ª reunião ordinária. TV Câmara.